tenho medo um pouco, acho, de provocadores. Né? A gente Qual o mal? é desconfortável, né? Mas qual o mal que um provocador pode causar? De fazer pensar, de fazer mudar de ideia. E você tem medo disso? Cara, se eu falar que eu não tenho, eu estaria mentindo, assim. Eu acho que eu tenho medo, às vezes, de acreditar tanto tempo em alguma coisa, né? E de um dia pro outro, por uma provocação, aquilo por água abaixo. Isso é uma coisa interessante quando você traz isso assim na honestidade, porque esse é um dos maiores medos do ser humano. O medo de abrir mão daquilo que a pessoa acredita. Porque a gente se identifica com aquilo que a gente acredita. E esse também é um dos maiores problemas do ser humano. Você se identificar com uma crença, você se identificar com algo, e quando você se identifica com algo, você confunde quem você é com aquilo que você se identificou. Então eu chamo isso do falso eu. Você cria um falso eu sobre si mesmo. E isso te dá uma falsa identidade. E essa falsa identidade, ela encobre quem você verdadeiramente é. E isso cria uma sensação de incompletude, cria uma sensação de não ser ninguém, cria uma sensação de vazio. E aí tudo que a gente passa a fazer na vida é tentar preencher esse vazio, esse sentimento de incompletude, com coisas externas. Por isso nós temos tanta necessidade de aprovação, tanta necessidade de ser valorizado, de ser reconhecido, porque isso reforça a ilusão de identidade que a gente cria. Eu posso te dizer que esse é o meu maior problema, que eu falo em terapia. Buscar aprovação, às vezes, de pessoas que eu não preciso. E essa aprovação... Acho que isso é comum de muitas pessoas. Né? Não, é a grande disfunção da humanidade. Isso não é o seu problema. Isso é o meu problema. Isso é o problema de todo mundo. E isso é o que é disfuncional no ser humano. Porque o que acontece? Mesmo que você for uma pessoa que sofreu muitos traumas, abusos, você teve uma família disfuncional, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, pai violento. O que acontece? Você cria uma identidade de uma pessoa que sofreu. Você é uma pessoa que tem traumas, você é uma pessoa que tem uma história. E você se identifica com essa história. E essa história cria sofrimento. Mas você não quer abrir mão dessa história. Por quê? Porque se você abrir mão dessa história, quem você eu? Se eu não tenho mais essa história de sofrimento, de vitimização, disso ou daquilo, quem vou ser eu? Então, eu prefiro ter a certeza de que eu tenho uma história do que abrir mão. O provocador é isso. Quando eu digo meu papel de provocador, é justamente cutucar nessas coisas. O que é o eu verdadeiro, então, assim? Porque... E como que a memória entra nisso, sabe? De tudo que a gente já passou. Como é que é deixar isso de lado? Como é que você enxerga isso? Tá. A gente tem que entender a composição do ser humano. Existe uma coisa na vida do ser humano que é o propósito primário. O que é o propósito primário? Todo mundo fala em propósito, mas as pessoas elas tendem a falar em propósito secundário. O propósito secundário é o fazer. Eu preciso fazer isso, eu preciso me tornar aquilo, eu preciso deixar um legado, eu preciso me tornar alguém. Isso tudo é fazer, é secundário. O propósito primário é o ser. E o ser, ele não pode ser definido. Aquilo que você é não pode ser definido. Você não pode se tornar objeto do seu próprio conhecimento. Porque para você se tornar o objeto do seu próprio conhecimento, você tem que ser ao mesmo tempo o sujeito, o eu,
e objeto. E aí você já se divide em dois. Eu sou aquele que me estuda. Agora, tudo que você estuda sobre você não é você, é sobre você. Você é o ser, simplesmente o ser. E o que é o ser? O que é o ser? O ser é o estado de atenção. É a vida em si. O ser é a consciência atemporal. Nesse exato momento, nesse instante aqui, você é uma consciência. É um estado de atenção. É um estado de presença. Você é presença. Você é consciência. E o que é o falso eu? É o passado. As histórias que você tem na mente. É o futuro. As coisas que você quer buscar no futuro para preencher esse vazio que você criou quando você confundiu o ser com a história. Então, a pessoa que vive perdido na mente, ela não tem consciência do ser. Ela só tem consciência do pensamento. Mas o pensamento, a voz na cabeça, isso já é fazer. Isso já é isso não é você, isso já é uma coisa que você faz, pensar. Então você não é o seu pensamento, você é aquele que pensa. Você não é a sua mente, você é aquele que tem uma mente. Faz sentido isso? É um pouco difícil de entender, sabe? Com a mente. É difícil de entender com a mente. Por quê? Porque a mente não consegue estar presente. A mente, ela é passado e futuro. Para você estar presente, para você saber quem você é, você tem que sair da mente. Como você faz isso? Vou te dizer, te explicar, para isso não parecer conversa de doido. Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça? Muito. Então, se você já percebeu, então você sabe que isso são duas coisas. A voz é uma e a percepção é outra. O que é mais amplo? O que é mais profundo? A percepção. Exato. É isso que você é. É um estado de percepção. Então, a consciência é você ter percepção do que acontece na sua mente. Você está atento. Você está consciente. Aí, ao invés do pensamento acontecer em você, você pensa. Que a maioria das pessoas pensam que elas pensam o dia inteiro, mas elas não pensam. É um movimento automático. A voz não para, ela é compulsiva, ela é involuntária, ela é incessante. Você até quer dormir, mas a voz não te deixa. Entendeu? Você quer se focar, concentrar em alguma coisa, mas a voz ela te perturba. Então, essa é a grande disfunção. Mas eu estava falando do propósito primário e do propósito secundário. Qual é o nosso propósito primário? É o despertar. Despertar do quê? Despertar da inconsciência. O que é a inconsciência? É você pensar que você é o seu pensamento. Você não é o seu pensamento. Você é a consciência que pensa. E o despertar é você conseguir separar mente e consciência. Isso é prática, né? Porque não é só entender isso, né? Não, a compreensão ela se dá pela mente. Então a mente entende, mas não faz. Isso tem que ser uma experiência direta. O conceito é só mais uma história, entendeu? Então qual que é a grande prática diária? É você estar consciente. Você trazer a consciência, é fazer aquilo que você falou. Você sempre tem que estar atento ao que acontece na sua mente. A mente ela tem essa função de pensar. Ela foi feita para isso. E não tem nada de errado nisso. O erro está quando a mente assume o controle. Quando você não percebe mais que você é mais que a mente. Então, tente observar
maior parte do tempo possível. Mas observar, não julgar, não comentar, só observar. Eu estou aqui e aqui está a mente. Você é o testemunho silencioso da mente. Quando você traz a consciência para a mente ela perde a força. Porque o que acontece? Para a mente ser compulsiva, ser involuntária e ter poder, você precisa se identificar com ela. Entendeu? E quando você traz a consciência para a mente, você traz uma nova dimensão. A consciência consegue observar a mente, mas a mente não consegue observar a consciência. Por quê? Porque a consciência é maior. O menor não pode conter o maior, mas o maior pode conter o menor. É como se a mente ocupasse todo o espaço que a gente tem ali, mas é só a gente observar que a consciência passa a ocupar alguma parte desse espaço. Tu traz uma nova dimensão. É a luz da consciência. O apóstolo Paulo disse, tudo que é exposto à luz se torna luz. Quando você traz a consciência para a mente se torna consciência. Aí você se torna ilimitado, porque a consciência é um vasto campo de inteligência. A mente é condicionada pelo passado. E aí, lógico, você também condiciona ela pelo futuro, por aquilo que você quer. Mas você nunca pode ser feliz no futuro, porque essa é a ilusão que a mente cria. Como é que a mente se mantém no poder? Ela sempre projeta a felicidade para um ponto futuro. Você já percebeu que a gente acha que a gente não tem o necessário para ser pleno e abundante agora? Sempre falta alguma coisa? Sim. E tu sempre está correndo atrás disso? A mente sempre projeta a salvação da nossa vida para o futuro. Mas o futuro é uma ilusão. O futuro não existe. Tu já viveu alguma vez no futuro? Não. Tu acha que tu vai viver no futuro? Vou. Quando? Daqui a um tempo. Define o tempo. Amanhã tu vai viver no futuro? Não. Ano que vem? Não. Deixa eu contar uma história. Quando eu era pequeno, morava na roça. Eu tinha que caminhar 2 quilômetros para chegar no Rio Grande do Sul. A gente chama isso de bolicho. É um mercadinho assim, que tem um barzinho, e aí tem um balcão ali, tu pede as coisas e o cara traz. Uhum. E aí eu tinha uns 10 anos, 9,5, 10 anos, e a mãe me mandou ir lá pegar uma coisa, me deu uma listinha, vai lá e pede, o cara vai te dar e tal. Eu fui. E tinha uns colonos, uns agricultores, sentado ali no canto, tomando uma caipirinha, uma cervejinha. E eu já tinha observado que isso sempre acontecia ali. E tinha uma plaquinha na parede, lá no balcão do bolicho, do mercadinho, dizendo assim, fiado só amanhã. Aí eu olhei aquilo, olhei assim, e disse, nossa, amanhã eu não vou vir aqui, porque amanhã você vai estar cheio, porque amanhã é o dia do fiado. E depois eu percebi que eu vim de novo e já estava de novo aquela plaquinha, fiado só amanhã. Eu disse, cara, não tem amanhã o fiado. Então, é mais ou menos a gente vive a vida sempre esperando que amanhã vai ser melhor que hoje. E essa é a grande ilusão. O amanhã não pode ser melhor que hoje, porque não existe amanhã. Não existe amanhã. Tu sempre vai viver no hoje. A ilusão do tempo. Tu acha que o que você já viveu, você viveu no passado. O que você vai viver vai estar no futuro, mas você nunca saiu desse momento, que é a eternidade. A eternidade é agora. A eternidade é o eterno agora. Você está na eternidade. Já ouviu falar as pessoas, um dia você vai viver na eternidade. Não, você está vivendo na eternidade. O agora é a eternidade. Como equilibrar isso com planejamento de vida e etc? O planejamento você faz quando? Total. Você faz lá agora. A questão é a seguinte, existem 2 tipos de tempo. Existe o tempo cronológico, que é o tempo do calendário, que é o tempo do relógio.
A gente não consegue viver fora do tempo cronológico. Eu preciso do tempo cronológico. Para eu estar aqui, eu tive que passar por todo um processo. Eu tinha que saber o horário, tinha que saber o dia. Esse é o tempo cronológico. Tu precisa dele para funcionalidade prática da vida. Mas existe o tempo psicológico. O tempo psicológico é quando você confunde tudo. Quando você traz o futuro para o passado, aliás, quando você traz o futuro para o presente, quando você traz o passado para o presente, aí você perde a única coisa real que é o agora. Então, o que você faz? Quando você faz uma meta, você joga uma intenção no futuro. A minha intenção é estar com o Lutz amanhã, no podcast dele. Isso é uma intenção. Mas a minha atenção agora, ela precisa estar no agora. Então, o que eu preciso fazer agora para estar amanhã no Lutz? Mas eu não fiquei ansioso, nossa, como vai ser, como é, entendeu? Por quê? Porque você não sai do agora. Agora eu estou aqui. Eu estou 100% contigo. Eu não estou preocupado com o que eu tenho que fazer depois. Mas eu tenho uma intenção. Depois tem que chegar no hotel, amanhã tem que pegar o avião, tem que ir embora. Então, a intenção é o planejamento. Mas a atenção, ela sempre tem que estar aqui. Quando você tira a atenção do agora, você cria ansiedade, você cria angústia, você cria medo, você cria preocupação. Que medo você tem desse momento? O que pode acontecer agora? Nesse exato momento? Nada. Mas se você começar a pensar sobre amanhã, você até pode morrer. Entendeu? Quando você sai do tempo, aí você começa a criar problemas. Faz sentido para você isso? Faz, cara, porque eu penso se grande parte do sofrimento humano, pelo menos moderno, não tá ligado a trazer esses diferentes tempos do passado e o futuro pro presente, sabe? Quanto você acha do sofrimento humano que tá ligado a isso? Existem dois tipos de sofrimento. Existe o sofrimento físico, que é quando você quebra um dedo, isso dói. Quando você tem um braço deslocado, quando você tem um dente que te dói, isso é sofrimento físico. Existe o outro sofrimento, que é o sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico, eu diria que 80% é inútil. Todo o sofrimento, a ansiedade, o medo, o ressentimento, o sentimento de não ser bom o suficiente, a sensação de incapacidade, a sensação de incompletude, a insatisfação, a frustração, o tédio, o estresse. Isso tudo são sofrimentos psicológicos. Eles são totalmente inúteis, eles não têm função nenhuma. A preocupação. E tudo isso nasce, todos esses sofrimentos, eles nascem de uma única coisa. A não aceitação do momento presente. Você não aceita a vida como ela é nesse momento. Isso é uma bobagem, porque se ela é, qual é o sentido de não aceitar? A vida é, isso é um fato, ela é assim. Então, aceita isso, e aí você, a partir dessa aceitação, você cria uma ação. Agora, o que você não faz? Você não aceita as coisas como elas são e você cria uma resistência. Toda resistência é uma negação. E toda negação é uma negatividade. E toda negatividade é um sofrimento. Isso confunde um pouco minha cabeça, porque quando eu converso com um psicólogo sobre essas emoções assim, que a gente dá o nome de negativas, ansiedade, preocupação, etc., a gente chega na conclusão que existe uma ansiedade ou um sentimento negativo que é funcional e o disfuncional. O disfuncional é quando tá demais, sabe? Mas a ansiedade no dia a dia é funcional pra quem tá regulado emocionalmente, sabe? Não sei se você concorda com isso. O que é uma emoção? Porque quando a gente fala em emoção, a gente tem que definir o termo. O que é uma emoção? O que é uma emoção?
Toda a emoção, tem a emoção instintiva, que esse não é o problema. Aliás, isso não é nem uma emoção. O instinto não é nem uma emoção, é uma reação. O instinto. Por exemplo, o medo instintivo. Você vai tirar uma foto num cânion. E aí você tem que ter um instinto, que se você der mais um passo, você pode cair e morrer. Isso é instintivo. Então, isso é uma reação. Você está andando no meio do mato e aí você vê um urso. É uma reação instintiva. A emoção, toda a emoção, ela é uma reação do corpo a um pensamento. Entendeu? Então não existe emoção que não nasça do pensamento. Toda emoção. E o que é uma emoção? A emoção, você sempre pode olhar que toda emoção ela está relacionada ou ao passado ou ao futuro. A ansiedade, ela sempre está relacionada ao futuro. O que é a ansiedade? A ansiedade, literalmente. Você está aqui e agora, mas você gostaria de estar no futuro, num outro lugar. Isso é ansiedade. Você sabe isso, mas você queria saber aquilo. Isso é ansiedade. Então, a ansiedade é esse lapso de tempo, esse espaço entre onde você está, corpo, físico, está sempre no aqui e agora, mas a mente está fora do aqui e agora. Se você equilibrar, se você trazer a mente para o futuro, não existe mais ansiedade. Aliás, desculpe, se você trazer a mente do futuro para o presente, não existe mais ansiedade. Isso tem uma passagem bíblica muito interessante, onde Jesus diz o seguinte: os apóstolos estavam meio inquietos, ansiosos, por causa de uns negócios que tinha acontecido. E Jesus diz o seguinte: por que vocês estão tão ansiosos? Pode essa ansiedade, essa inquietação acrescentar um dia na vida de vocês? Olhem para os lírios. Olhem para os pássaros como eles vivem. Nem Salomão, nos seus dias de maior glória, se vestiu como o Pai veste eles. E seu Pai cuida deles, como é que ele não haveria cuidar muito mais de vocês? Só que aí vem uma questão. O que é preciso fazer para que o Pai cuide de nós? Jesus deixou isso claro. O que é? Vamos ver se tu conseguiu pegar. Amor? Não. Presta atenção no que Jesus falou. Jesus disse o quê? Olhe como eles vivem, os lírios e os pássaros. Como os lírios e os pássaros vivem? No momento presente. Eles são esse estado de presença, esse estado de atenção, esse estado de contemplação, porque existe um segredo. Quando você vive nesse estado de aceitação, nesse estado de presença, você precisa renunciar a si mesmo. Porque o que você é? Você é uma história na sua cabeça. Você é a voz na sua cabeça. Então você precisa renunciar a isso para você poder ficar presente. Quando você fica presente, esse é o poder da aceitação. Quando você aceita, você quebra a casca dura do falso eu, da tua história. E aí você deixa de ser você para se conectar com algo muito maior. E quando você se conecta com esse algo muito maior, esse algo muito maior se manifesta através de você. E isso é o Pai cuidando de você. Nós passamos o tempo inteiro correndo por aí querendo viver uma vida. Eu não tenho vida. Você já ouviu alguém falar isso? Minha vida acabou. Já. Então o que acontece? Como é que tua vida acabou? Entendeu? Eu não tenho uma vida, eu preciso ter uma vida, eu preciso mudar a minha vida. Tu não consegue mudar a tua vida. Como é que vai mudar a tua vida? Tu consegue mudar a tua condição de vida. É a condição em que você vive a sua vida. Mas a vida tu não muda.
A vida. A vida é isso que lateja em nós. Existe uma vida dentro de nós. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Então, quando você aceita, você abre esse portal para a vida. E aí a vida começa a se manifestar através de você. E quem é a vida? Quem é a vida? A vida é Deus. Eu não gosto de usar a palavra Deus porque existe toda uma cultura em torno da palavra Deus. Mas Deus é o reino dos céus que está dentro de nós. É a vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, o que é primário? Não é o fazer, é o ser. Lembra do propósito primário e secundário? Quando você encontra a vida que existe em você, tudo que você faz passa a emergir dessa vida. Existe uma conexão entre o ser e o fazer. O fazer só tem sentido se ele está acoplado ao que você é. Muito confuso isso? Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu já senti essa vida várias vezes. E eu acho que as pessoas também sentem, né? Essas pequenas gotas de vida na vida delas. Mas eu me pergunto se é possível sentir essa presença, esse Deus o tempo inteiro? E se isso é uma busca mesmo, sabe? Porque assim, eu sinto isso às vezes. Em momentos onde eu tô mais presente, mais conectado com esse eu verdadeiro, mas não sei se eu consigo, se é possível estar o tempo inteiro assim. Quanto tempo durante o dia é possível você ser quem você é? Todo tempo, né? É impossível você não ser quem você é. Então, a pergunta é um pouco mais simples. Por quanto tempo durante o dia eu consigo não ser quem eu sou? Me distrair, me perder, me confundir, entendeu? Porque o que acontece? A gente tem um vício muito estranho de levar o nosso pensamento muito a sério. O pensamento quer ser levado a sério. Isso é importante, você precisa pensar nisso, não é? Mas o que acontece? A gente passa a vida inteira assim, criando sofrimento, criando negação, criando ressentimento. Por exemplo, o que é um ressentimento? Eu vou dizer uma coisa para você, você não gosta. Deixa passar. Essa é a minha opinião, é só meu pensamento. Não, você não vai fazer isso. Você vai passar 10 anos pensando naquele cara, a ousadia, petulância, coragem de me dizer isso, entendeu? Conheço gente que a outra pessoa já morreu faz 5, 10 anos e eles estão ressentindo com ela. O que é o medo? O medo é você querer saber agora o que vai acontecer amanhã. Ou o que não vai acontecer. Como é que tu vai saber? Qual é a funcionalidade disso? E aí vem todo um conjunto de questões que são o seguinte. Quando o problema real aparecer na tua frente, tu vai saber lidar com ele. Entendeu? Pois é, cara. Eu percebo isso. Agora, por que tu te atormenta por tanto tempo? E todos nós fazemos isso. Isso é disfunção. Você tem problemas com isso ainda? Não. Eu penso muito pouco. Às vezes passo 2, 3, 4 horas sem pensar. Nada. Mente vazia. Para quê? Entendeu? É o estado de contemplação. Você contempla, você está atento. As pessoas acham, não, mas daí se eu parar de pensar, eu vou morrer. Entendeu? Mas não. A magia, o encanto da vida não está no pensamento. A criatividade, a inovação, tudo isso está na contemplação. Você contempla tudo como se você fosse uma criança. Observa uma criança, como ela se envolve com as coisas, como ela é por inteira.
E nós não. As pessoas às vezes me perguntam assim, você acredita em milagres? Tu acredita em milagres? Não. Por que você não acredita em milagres? Eu acho que eles existem para as pessoas, mas eu sou cético, assim, com o metafísico, sabe? Que é algo... Mas o que tem de metafísico no milagre? Sabe o que é um milagre? O que é um milagre? É você estar aqui, você poder falar, você poder me ouvir, eu poder te ouvir. Você nunca tinha me visto antes em pessoa. Nós estamos aqui, tu não sabe nem de onde eu vim, eu não sei de onde você veio. Então o que acontece? Não há como você acreditar em milagre, porque tudo é um milagre. Se tu tivesse que fazer qualquer coisinha de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, como é que... olha o milagre, bicho. Eu estou falando e você está me entendendo. Você está olhando e está me enxergando. Entendeu? Agora, o que acontece? Quando você se perde no conhecimento, aí o milagre deixa de aparecer. Entendeu? Porque você já sabe, eu sou cético. O que é ser um cético, na verdade? Pois é, né? É você matar o encanto da vida. Eu não acredito em nada. É só ciência, é só isso. Entendeu? Cara, eu posso discordar de você? Mas tem liberdade. Eu consigo me encantar por coisas assim, ciência, sabe? Eu falo com, sei lá, um médico que me explica um sistema fisiológico e eu consigo me encantar com isso, sabe? Eu consigo me encantar com essas coisas também. É o suficiente, acho, pra mim. Tipo, eu sinto dificuldade em me encantar muitas vezes, o que eu acho que é um problema. Me encantar com o dia a dia. Né? O que você falou, um milagre acontecendo o tempo inteiro. Mas eu também... Eu sou cético, mas eu não sou, assim, aquele cético pessimista, negativista, sabe? Não, eu entendi o que vejo você beleza disse. nas coisas. Mas deixa eu te dizer, o que é ciência? É uma forma de entender Isso. fenômenos. Isso. Então, a ciência, ela é muito boa. Eu gosto de ciência. Sou um pesquisador. Mas a ciência, ela é limitada ao que a razão consegue compreender. E existe aquilo que é cognoscível e existe o incognoscível. Quando você se perde na razão, quando você se torna um ser humano racional, você mata, por isso que eu te falei do cético, não é uma questão pessoal, não é o Lutz que é cético, mas o ceticismo mata o encanto pela vida. Por quê? Porque você elimina o incognoscível. O que é o incognoscível? Aquilo que é maior que a razão. Aquilo que a razão não consegue entender. E o encanto da vida está nisso. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, você acredita em Deus? Aí eu digo, não, eu não acredito em Deus. Eu parei de acreditar em Deus. A pessoa diz, mas você fala tanto em Deus. Eu digo, mas eu não acredito em Deus. Porque acreditar em Deus é uma coisa da mente. Quando eu digo que eu acredito em Deus, na verdade eu acredito em quê? Num conceito que eu tenho sobre Deus. E esse conceito, ele é limitado. E eu limito Deus. Toda vez que eu crio um conceito, eu tento explicar para você quem é Deus, eu limito Deus à minha explicação. Quando você acredita com a mente e você acredita numa ideia. Então, eu tenho uma ideia sobre Deus e você tem uma ideia sobre Deus. Aí eu digo, não, mas a minha ideia é a certa, o meu Deus é verdadeiro, o teu é o falso. E você diz, não, o teu Deus é falso, o meu é o verdadeiro. E aí nós entramos em guerra. Aí eu vou derrubar o World Trade Center, e aí você vem no meu lugar. E
o que que é Deus? O que que é Deus? Deus é vida, entendeu? Então, quando eu olho para você, eu vejo a vida que existe em você. E eu vejo Deus que existe em você. A tua vida e a minha vida é a mesma vida. Isso nos conecta. Existe essa força subjacente. E a vida é muito maior do que eu e você. Entendeu? Agora, quando você só quer entender o que a razão permite, você se separa de tudo. Porque a mente, ela por sua natureza, ela fragmenta. E você se fragmenta. A ciência, ela fragmenta tudo. E ela tem o papel. É importante a gente conseguir esmiuçar o mecanismo do corpo e tudo mais. Mas a gente nunca pode perder o sentimento de unidade. O sentimento da gente fazer parte de algo maior. Porque isso é inegável, isso é irrefutável. Por quê? O quê? Por que que isso é... Por que que a gente faz parte de algo maior? Como assim? Como que nós não fazemos parte de algo maior? Você não consegue perceber a vida em tudo? Numa planta, numa flor, no universo, numa estrela, numa galáxia, o animal, o cachorro, o gato. Não existe uma sincronicidade, as coisas não... Você não se sente bem em contato da natureza, em contato, entendeu? Porque essa que é a grande dificuldade da nossa civilização. Nós nos tornamos seres conceituais. Nós nos afastamos da nossa natureza original, entendeu? Nós literalmente, isso não é nenhuma uma questão de defender um idealismo aqui, mas nós literalmente estamos destruindo o nosso planeta. A que propósito? Entendeu? Se você olhar ali em torno, olha o quanto de concreto, de coisas feias que nós fazemos. Entendeu? E aí você vai dizer o seguinte, para dizer como é que isso é irrefutável. Nós nos achamos tão supremos, nós os humanos. Agora, o que iria acontecer com o planeta Terra se nós tirássemos todos os humanos daqui pelos próximos 100 anos? 200 anos. Só ia ficar mais bonito. Ia se regenerar, entendeu? Então, o que acontece? Só que